Olá, gente querida. Eu sou Nifa Parreiras. Eu coordeno o grupo Encontros Literários na Casa Lígia Bojunga há bastante tempo e sou também a curadora do Clube de Leitura da Casa Lígia Bojunga. Sou colaboradora da casa, da editora, da Fundação Cultural e da Lígia, que é uma amiga queridíssima. E eu vim aqui hoje com o livro Tchau, que é um livro selecionado para o vestibular da UESB, né, de 2026. E eu vim falar de dois contos que eu já apresentei os dois primeiros contos no primeiro vídeo, né? Que foram Tchau e o Bife e a Pipoca. E hoje eu vim falar A Troca e a Tarefa e Lá no Mar. Eu uso óculos, eu tenho a pele clara, tenho o cabelo na altura da linha da boca, né? Meu cabelo tem cor de chocolate e eu tô com uma blusa de frio, de gola rolê, rosa choque, e estou aqui assim com muita alegria para falar para as vestibulandas, vestibulandos, professores, equipe de apoio, todos aqueles que estão trabalhando, né, com a leitura dessa obra Tchau. E nesse momento em que ela é selecionada do vestibular da UESB na Bahia, esse estado que eu tenho assim um lugar mega especial no meu coração. E inicialmente eu queria falar um pouquinho do Para Você Que Me Lê, que eu já havia comentado no primeiro vídeo. O Para Você Que Me Lê aqui no Tchau, ele aparece como um prefácio, um bate-papo da autora com as leitoras e leitores dela, né? É uma espécie assim de encontro na poltrona, assim, vamos falar de coisas que são curiosidades sobre o livro, que na verdade não vão revelar os mistérios dos contos, mas vão elucidar algumas escolhas que a Lígia fez. Por exemplo, a capa desse livro, que é a Solitária do Munchen, que é um artista norueguês, né? E aqui na minha edição, na página 11, ela conta que ela tentou, quando ela foi lá na Noruega, ver essa arte no museu, mas ela não conseguiu. E quando ela estava indo embora, ela ganhou um livro sobre a vida e a obra do Munch. E aí ela já foi folheando no avião em que a trazia de volta, né? E ela conta isso. Foi só me ajeitar na poltrona do avião que comecei a folhear o livro. E assim que meu olho bateu na reprodução da página inteira da Solitária, fui invadida, como que naquela outra vez, pela sensação de familiaridade que de novo me intrigou, e pela lembrança forte da Rebeca, da mãe. Rebeca, personagem do primeiro conto Tchau, que é homônimo ao título do livro, né, a mãe dela, da escritora e do barco. A escritora, que é a personagem do conto A Troca e a Tarefa, e o barco, que é o personagem do quarto conto Lá no Mar. Só que agora, olhando e mais olhando para aquela imagem, eu enxergava a resposta que acabava de vez com a minha intriga, a familiaridade, que me vinha daquela figura que era porque eu já tinha me encontrado com ela sim, mas não num livro. Nem tampouco em nenhuma galeria de arte. Eu tinha me encontrado com ela dentro de mim. Não assim naquela veste tão branca, aquela atmosfera tão lá dos nortes, brasileira feito eu sou, tão partícula enamorada aqui deste sul, eu tinha me encontrado com aquela figura de outro jeito. E aí ela vai mostrar como que essa figura solitária, né, de costas, assim como se tivesse se despedindo ou ao mesmo tempo indo embora, ou ao mesmo tempo se afastando, vai conversar com essas personagens que estão aqui nesse livro de contos da Lígia Bojunga. E esse é o único livro de contos que ela tem dentro dessa obra de 23 livros, né? Então, acho legal vocês entenderem essa relação da solitária, porque tem muito a ver com a própria proposta da Lígia Bojunga de escrita, dela precisar ficar sozinha, e dessa conversa metaliterária, metaficcional, que ela vai fazer aqui neste livro, já na escolha dessa solitária, que se identifica muito com a própria figura da autora e no conto A Troca e a Tarefa, que ela vai falar explicitamente de uma escritora, de você transformar é,
mágoas, medos, sustos, coisas que você não dá conta, raiva, ciúmes em escrita. E isso é metaliterário, é você escrever sobre o fazer literário de um jeito ficcional. Ela escreve ficcionalmente, né? O conto é uma invenção. É um cafezinho. Então, eu espero que vocês estejam aí também perto dos seus cafezinhos, ou água, ou suco, ou chá, ou água de coco, né? Bom, feita essa explanação já de cara sobre o para você que me lê, sobre a capa, eu queria entrar na troca e a tarefa, que é um conto, que já é mais um conto assim, que coloca a gente bem próximos de uma relação familiar, de muito ciúme, né? A protagonista tinha 9 anos quando ela se encontrou com o ciúme, e é legal vocês repararem que a Lígia se refere ao ciúme como um personagem, ela coloca o ciúme com letra maiúscula. Ela faz isso em algumas das histórias dela. Ela coloca sentimento, coloca objeto, coloca animal, de um jeito como é que eu vou dizer assim, de um jeito a pessoalizar, no caso aqui, o ciúme, né? Então, é o ponto de vista dessa narradora, personagem, que vai conduzir essa narrativa. E logo nas 4 primeiras páginas do conto, ela vai falar de várias situações que ela tinha muitos ciúmes da irmã, que ela morria de ciúmes da irmã, e que a irmã sempre se destacava, né? Isso é muito comum nas situações familiares. E ela conta que quando volta para passar férias, ela vai se apaixonar por um rapaz, que o nome dele era Omar, né? E por causa desse sentimento que ela vai escrever, porque ela acaba descobrindo que o Omar vai se casar com a sua irmã, o que para ela equivale assim como uma punhalada no peito, com uma dor muito profunda. E para fugir, né, dessa dor, desse sentimento também de rejeição, vamos dizer assim, de ciúmes, é claro, né? Ela foge para a praia, vai sonhar, vai adormecer, e no sonho ela vê uma parede que tem 2 janelas que apresentam os dizeres a troca e a tarefa, que são justamente as palavras que compõem o título do conto, né? E ela resolve então verificar o que que tinha em cada janela daquela, né? Bati, que é? Abre, eu respondi. Eu quero ver o outro lado. A janela continuou fechada, mas a voz falou: Eu te livro desse amor, desse peso. O quê? Esse amor que você está sofrendo, essa vontade que você está sentindo de morrer. Eu te livro disso. De que jeito? Quando a história estiver pronta, você vai ver. História? Que história? Escreve a história dessa dor e eu te livro dela. É uma troca, eu te prometo. Então, se ela cumprisse aquilo, né, aquela tarefa, ela ah, se livraria daquilo que ela estava sentindo, daquele sentimento que a tomava, né, de raiva, de ciúme, um verdadeiro ressentimento, né, de ter se apaixonado por aquele cara que virou o namorado da irmã, que era o namorado da irmã, que ia se casar com a irmã, né? Aí ela coloca aqui mais adiante, vou ler para vocês o trechinho. Minha irmã tinha se casado, mas a minha mãe, o meu pai, todo mundo não parava de falar nela. E se eu fazia alguma bobagem, tinha sempre alguém me dizendo: tua irmã não faz assim. Bastava isso e pronto. O ciúme já aparecia outra vez, ciúme com letra maiúscula. Esse tipo de comparação também acontece muito nas famílias, né? Então, um dia eu pensei, quem sabe a troca que eu sonhei no sonho serve para o ciúme também, só para ver se acontecia a mesma coisa. Se fazendo a história do ciúme, eu me livrava dele e só ficava com a história. O Omar eu já tinha transformado em mar. Repare que dentro da palavra Omar tem a palavra mar, né? E o ciúme, no que eu ia virar? Eu achava ele tão feio
resolvi virar ele numa coisa para gostar de olhar. Então, ela vai contando aí, mais adiante, ela vai falar da escrita, né? Que é muito bacana. Na página 100 aqui do meu exemplar, levanto cedo, tomava café com leite, escovava os dentes, já pensando o que que eu ia escrever, fechava a porta, não sei transformar de porta aberta e começava. Pegava a lembrança de uma amiga de infância que eu nunca mais tinha visto. Imaginava a vida que ela tinha levado, virava ela no personagem principal, pegava o quarto de um hotel em que eu tinha ficado numa viagem e virava ele num capítulo. Pegava a vontade que eu tinha tido aos 10 anos de ser astronauta e transformava ela numa viagem espacial em 200 páginas. Pegava a saudade da minha mãe que tinha morrido, ela se chamava Violeta, e transformava a saudade num buquê que o herói do meu último livro ia dar para a namorada. Fui me sentindo tão poderosa de poder transformar tudo assim. Então aqui a gente está muito perto desse processo, que é o processo da escrita ficcional. Por isso que eu disse que é a metaficção, a metaliteratura. É a autora escrevendo sobre o que é fazer ficção, sobre o que é fazer literatura, né? E aí ela continua falando, ela continua pegando essa pegada, né, do sonho. No dia que você acabar a tarefa, a tua vida acaba também, né? Que é tipo isso, né? É uma coisa que ela tinha que se livrar, ela tinha que resolver e parar com aquele ciúme, parar de pensar que ela ficou carregada, ficou com mal-estar, né? E aí é muito bacana pensar nessa troca e nessa tarefa e da maneira como ela coloca, vindo de uma situação familiar, de uma situação de ciúme entre irmãs, né? E vendo ela se livrar desse ciúme, ela se livrar desse sentimento por meio da escrita, por meio da criação ficcional, né? Então ela várias partes ela vai colocar já para o final do conto, na 108. Parei de novo com as anotações, que nem eu parei com as cartas. Eu não ando me sentindo bem. Tenho ido ao médico e ele disse que eu estou emagrecendo muito. Pedi uns exames. Se eu não tivesse me apaixonado por essa mania de transformar a vida em livro, eu não ia me importar de morrer. Mas eu estou sempre achando que eu vou me esquecer do aviso, que eu vou acabar a minha história, que eu vou fazer outras que, vai ser feito ressuscitar. Ou seja, cada história que você faz, você nasce de novo, né? Você dá vida a personagens, a situações, e você nasce de novo. Estou me sentindo cada vez mais fraca, não saio mais aqui da mesa. Esta noite nem fui para a cama, botei a minha cabeça num papel em branco e dormi. Hoje, eu e um papel em branco ficamos nos olhando tanto tempo que minha vista doeu. Na hora eu pensei que era um cisco no olho. Fui no espelho ver. Que susto quando eu dei de cara comigo. Nunca mais tinha me olhado no espelho. Eu devo estar mesmo muito doente. E os médicos só fazem é pedir mais exames, mais exames. Hoje, finalmente, tomei a decisão de acabar o meu livro. O aviso não me interessa mais, tenho que transformar de novo. O resto não me interessa mais. Se essa é a minha paz, termina com o X. Então é esse o processo, né, que ela vai mostrar ah, essa transformação do sentimento e essa possibilidade da literatura ser um apoio, né, na subjetivação da pessoa, dela poder transformar os sentimentos em histórias ficcionais. Claro que outras artes também permitem isso, né? Mas aqui a gente está falando da literatura e desse conto da Lígia Bojunga. Então é muito importante nesse conto vocês perceberem que é uma história de uma superação por meio da escrita, uma superação por meio da palavra. Superação de quê? Daquele sentimento ruim, daquele ciúme, daquela mágoa, né? Ou de ficar achando que sempre preferem a irmã.
e como que a literatura pode ser libertadora. E, ao mesmo tempo, eu acho que a Lígia fala muito para a gente também desse sentimento da solitária, né, que é o nome dessa pintura do Munch, né? Esse sentimento de solidão que você precisa quando você cria. Então, gente, essas aí são enfim, as minhas considerações, minhas leituras para vocês. Claro que tem outras, né? E agora a gente vai passar para o quarto e último conto da obra Tchau. Lembrando que eu sou Nifa Parreiras e eu estou aqui para fazer alguns comentários e considerações para vocês sobre esses contos. E o Lá no Mar é um conto muito curioso, porque ele é um conto que tem já assim uma ambiência de uma fantasia. Esse sim, ele foge completamente da realidade, né? Aqui a Lígia vai transgredir os limites entre fantasia e realidade. Eu tinha comentado isso no primeiro vídeo, que os contos Tchau, Bife e a Pipoca são mais realistas e esses contos que eu estou comentando hoje aqui nesse vídeo, eles transitam mais na fantasia, no fantástico, né? E é uma marca também da Lígia trabalhar com esse elemento, com essa atmosfera fantástica que aqui está bem manifestada na personificação do barco, porque o barco é como se ele tivesse sentimento, como se ele fosse uma pessoa. E ele também está escrito com a inicial maiúscula, reparem isso, tá? É muito bom também pensar assim que tem umas partes que eu acho muito bonitas, que ela também pessoaliza o mar, né? E o barco, ele era como uma pessoa. Um trechinho que eu gosto muito, o mar se apavorou, foi ficando todo arrepiado. É lindo isso, né? Porque essa maneira de pessoalizar, por exemplo, o barco, o mar, é como se ela colocasse sentimentos das pessoas, expressões das pessoas nesses elementos. No caso do barco, ele é um meio de transporte. E o mar, ele é, gente, né? Ele é uma vazante de água salgada, assim, que domina o planeta, né? Uma coisa linda. Para mim, então, né, o mar é uma coisa assim, eu sou mineira, então o mar é sempre algo muito idealizado, muito fantasiado e cheio de elementos sensoriais que mexem muito comigo, com o olhar, com o cheiro, com o gosto, com a audição, com o toque da pele, com tudo. O mar é uma coisa assim impressionante. E na obra da Lígia também. Reparem que o mar está presente aqui nesse conto, ele está presente também no segundo conto, né? Os meninos vão pescar, não esqueçam disso, e também no primeiro conto, que a mãe vai com a Rebeca no mar e a Rebeca vai mexer na areia, né? E vai ficar olhando aquela imensidão toda. Mas vamos voltar aqui para lá no mar, né? Então, na verdade, aqui a gente vai notar que esse personagem barco ele ganha importância e ele foi construído por um pescador que não tinha família, que não tinha amigos, né? E fez desse barco o lar dele, a família dele, a parceria dele. O barco era a parceria dele, né? Então, tudo aquilo que ele teria vivido com as pessoas, ele viveu com o barco. Então, todo sentimento ele colocava no barco, né? Reparem que é uma relação também de muito solitária, né, desse pescador. E o barco, então, escrito com essa inicial maiúscula, ele tem as características humanas, né? Ele ouve, ele pensa, até ele é capaz de tomar decisões pelo pescador, né? E os dois vão enfrentar uma tempestade muito assim, intensa no alto mar, e essa tempestade leva o pescador à morte. E o barco fica muito triste, enlutado mesmo, ele fica em luto com a partida do amigo e decidiu então ficar no mar e não mais retornar à praia, né? Ele, a gente nota como que os sentimentos assim da perda e os sentimentos dele ter ficado ali sem o pescador fizeram com que ele ficasse, digamos que introspectivo,
calado, sentindo como uma pessoa mesmo, né? É muito muito bonito isso, né? Ela colocar esses sentimentos todos que são de pessoas nesse barco, né? É um barco que a gente se apaixona por ele. Então, o barco vai ficando por ali e não quer mais retornar à praia. É como se ele ficasse assim, à deriva, né? Deixa a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Ele não toma uma decisão. Até que passam por ali um pescador e o filho, né? E decidem levá-lo. E o barco, a princípio, não permitia se levar. Assim, se levar a sair do mar. Quando eu falei deixa a vida me levar, é ficar ali no mar. Ele não permitia se levar, sair dali. Então ele acaba cedendo aquela resistência que ele cria, né? Acho que eu também posso destacar uns trechinhos. Queria chamar a atenção que aqui na página 117 do meu ela usa o barco com maiúscula e o barco com minúscula, isso é importante, já que vocês estão no vestibular, né? Eu vou começar a ler um trecho da 116. Numa virada do barco, a dança toda se acabou. O pescador foi atirado para o mar, sumiu pai, sumiu avô, e o barco sentiu no casco a mão do pescador se agarrando. Aí o barco veio com maiúsculo. Começou a agonia. Agonia de só ser barco, aí é minúscula, né? Que aí voltou ao meio de transporte. De não ter mão para estender para o companheiro e puxar ele para dentro de novo. Quanto tempo durou aquilo? Já ninguém sabia mais. Era a onda? Era o vento? Era quem que puxava o pescador assim tão forte para o fundo do mar? E o barco esperando, com maiúscula, esperando a mão aguentar. Bom, aí é interessante também colocar aqui para vocês, ó, para mostrar a resistência do barco. O barco se revoltou. Ele estava velho, agora na 120. Estava cansado e agora pintavam ele de vermelho para ele ficar com cara de novo e vendiam ele não sei para quem, para ele começar outra vez uma vida de luta. Para baixo, para cima, para o mar, para a areia, arrastando rede, carregando peixe. Ah, não, já bastava ele ter que aguentar todo dia a saudade do companheiro. Não ia dar para aguentar a luta toda de pescaria outra vez. O jeito então era se travar, botar a força que ele ainda tinha para não ser levado embora. O casco não ia aturar, ia arrebentar, a água ia entrar, ele ia afundar, ia se juntar com o pescador com a inicial maiúscula, que era o amigo dele, o companheiro, parceiro. E pronto, o barco se travou. Botou toda a força que tinha para não sair do lugar. Então, assim, é bonito ver também, né, essa maneira como ele resiste, né? E vai ter aí um embate bem interessante, ah, até que ele vai se entregar, né, e se permitir. Quando o menino vai insistindo. Então é muito bonito ver que lá no mar o barco faz aquela despedida do pescador, que foi com quem ele conviveu a vida inteira. Ele fica recolhido no luto, depois ele vai ter um embate com esse menino que chega com o pai, né? E como que se dá essa transformação do sentimento, né? Eu acho bacana pensar tanto nesse conto lá no mar, quanto no conto A Troca e a Tarefa, como que esses sentimentos mudam, se transformam e como que a autora trabalha isso com muita habilidade, né? Lembrando que aqui o protagonista, que é o personagem principal, é o barco, né? No conto anterior da Troca e a Tarefa, já era escritora, era a protagonista que sentia ciúme, né? Então, para ver como que aqui nesse livro vocês têm uma diversidade de situações, algumas mais familiares, outras nem tanto, mas também para pensar essas relações que a literatura nos faz, né?
ler, conhecer, e ali a gente pode se identificar ou não, a gente pode reconhecer também outro ah, traço de um outro livro, ou uma cena, ou uma personagem que faz você associar com outra história, né? Aqui no caso do Tchau, é interessante pensar nessas partidas, né? Nessas despedidas que atravessam os quatro contos, que eles são bem diferentes, né? O primeiro conto é uma situação familiar, o segundo conto já é uma situação mais da escola, de dois colegas diferentes, de famílias diferentes. O terceiro conto volta a uma situação familiar, mas tem também um elemento fantástico aí de sonho, de tentativa de superação do ciúme. E o quarto conto, então, é como se ela aprofundasse mais ainda esse elemento fantástico, né? Gente, eu desejo vocês um excelente vestibular e que vocês, acima de tudo, curtam a leitura desse livro da Lígia Bojunga, né? Uma autora da maior importância, considerada uma das autoras de literatura para infâncias e adolescências, né, mais importantes do mundo. Ela é vencedora de dois prêmios internacionais, o Hans Christian Andersen, que ela recebeu em 1982 pelo conjunto da obra. É um prêmio concedido por um organismo internacional, que é o IBBY, o IB, é a sigla de International Board on Books for Young People, né? Uma associação internacional criada justamente para promover, divulgar, reconhecer essa literatura, né, infantil e juvenil no mundo. Ela foi a primeira autora latino-americana a receber esse prêmio em 1982, quando ela ainda tinha ah, uns 6, 7 livros publicados. E depois, em 2004, a Lígia recebeu o prêmio Alma, que é a sigla de um prêmio da Suécia, que quer dizer Astrid Lindgren Memorial Award, que é o prêmio em memória da Astrid Lindgren, que é uma autora sueca. E ela também recebeu esse prêmio com o conjunto da obra. A Lígia atualmente tem 23 livros publicados, todos pela editora dela, Casa Lígia Bojunga, que vocês veem aí essa sigla, né, CLB, que ela mesma criou. E ela também tem uma fundação cultural que oferece, né, benefícios a pessoas, tanto na área literária quanto na área ambiental, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu coordeno o grupo Encontros Literários, que tem diferentes participantes de partes do Brasil, né? Das diferentes regiões brasileiras. E lá na Boa Liga, no sítio que ela tem em Pedro do Rio, na região serrana aqui de Petrópolis, da Serra Fluminense, ela também desenvolve um projeto importante num parque ambiental. Isso vocês podem pesquisar no site Casa Lígia Bojunga, onde vocês vão encontrar informações sobre a autora, escritora, né? Sobre a editora Casa Lígia Bojunga e sobre a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, né? Então, são nessas perspectivas todas que a Lígia tem uma importância gigante, né? Ela é uma autora que começou a publicar nos anos 70, mais especificamente 1972. Ela já tem livros que já completaram 50 anos e ela ainda está viva, ainda está produzindo, né? E cada livro em separado também recebeu diferentes prêmios, além desses dois grandes internacionais. Ela trabalha com uma linguagem muito intimista, uma linguagem informal e uma linguagem que nos envolve, que nos engaja, que nos captura. E geralmente ela traz, além desses temas, né, que são temas universais aqui, por exemplo, a gente teve separação, solidão, ciúmes. Ela também trabalha com temas que são sociais e políticos, como no conto O Bife e a Pipoca, que ela mostra a realidade social, econômica diferente de duas crianças, uma criança do asfalto, uma criança do morro, da favela. Então, ela tem essa habilidade, né, de dar voz a personagens, coisas, sentimentos que não teriam uma importância
de cara, né? E ela acaba imprimindo uma importância ali. Reparem como que a Rebeca é a voz da criança cutucando o pai adulto, a mãe adulta, né? Tipo assim, vocês precisam me ouvir, precisam ouvir a infância, né? E no Bife e a Pipoca, como que ela também dá voz àquelas duas crianças diferentes, de realidades sociais e econômicas diferentes. Na Troca e a Tarefa, a mesma coisa. É uma personagem que começa relatando aos 9 anos o sentimento de ciúme que ela tinha, a rejeição que ela sentia na família. E aqui no conto final do barco, de novo, a questão também de um personagem, que é o pescador, que tinha como família, como casa, como amigo, o barco. Então, ela dá voz a esses personagens assim que às vezes ela nem coloca nome, né? Aqui é pescador com P maiúsculo, barco com B maiúsculo, né? Então, gente, acabei falando mais do livro, né? Desejo a vocês uma ótima leitura e sucesso no vestibular. Um grande abraço, um beijo aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou falando, e até uma próxima oportunidade.